A melhor coisa que aconteceu na minha vida, nos meus 24 anos de idade, foi me tornar católica. E eu digo isso de uma pessoa que era protestante, que veio de um ambiente protestante, que era uma protestante não apenas de ir para a igreja e sentar no banco e ouvir a palavra de Deus, mas eu era uma protestante praticante, eu praticava a palavra de Deus, eu queria viver em santidade. Eu me colocava no lugar de uma pessoa que queria amar o Senhor e me esforçava para que eu amasse o Senhor. E para quem viu meu testemunho, que está no meu canal e quiser assistir e tudo mais, vai perceber que ao longo da minha trajetória, sempre a minha vontade e meu maior desejo sempre foi, de fato, amar a Cristo. Mas quando eu me tornei católica, ou quando eu estava conhecendo mais um pouco sobre o catolicismo, algumas coisas me colocavam em questão ali, né? Colocavam o catolicismo em questão para mim. Que primeiro era, a maioria dos católicos que eu conhecia vivia o catolicismo de um modo muito alternativo, eu diria eu. Porque eu olhava para essas pessoas e pensava, essas pessoas não amam a Deus. E essa foi o meu primeiro impedimento de início em me tornar católica, porque eu pensava, poxa, eu não quero ser católica dessa forma, melhor ser protestante. Porque dentro do protestantismo eu encontrava alguns exemplos que eu pensava, poxa, essas pessoas amam a Deus. E dentro da igreja católica, não exatamente da igreja católica, mas dentro da minha realidade, dentro de uma realidade que eu enxergava desse modo também, por uma questão de já ter construído várias questões na minha mente sobre o que era os católicos, quem eram os católicos, né? Então, interessante que para mim, católico era fácil ser católico, como eu falei no meu vídeo de testemunho. Mas, para minha surpresa, eu conheci os santos. Então, antes eu não sabia, não fazia ideia, gente, porque nada me interessava no catolicismo, então eu não fazia ideia de quem eram os santos e nem o que era devoção aos santos, nem porque eles estavam ali. Mas quando eu questionava isso mentalmente para Deus, de algum modo, quando eu levava isso em oração, ou quando eu conversava sobre isso com meu namorado, por exemplo, que é católico, eu olhava e pensava, e eu não me colocava nesse lugar de olhar, poxa, os santos estão aí. E quando o Senhor ele me deu essa sensação interna, o Senhor de certo modo, me fez lembrar e recordar que os santos estão aí. E que os santos são os maiores exemplos que eu tenho de amor e devoção ao Senhor, tudo isso começou a mudar dentro de mim. Poxa, foi algo instantâneo assim, eu pensei, existem os santos. Os santos são o meu maior exemplo de santidade, os santos são meus maiores exemplos de amor e devoção ao Senhor. E quando eu me deparei com os santos, eu pensei, é, é, eu não sou nada em comparação a esses homens e mulheres de Deus, eu ainda tenho muito aqui crescer. Mas para além disso, eles me provam que mesmo em vida e em carne, claro, o nosso Senhor Jesus também, mas os santos me provam que mesmo apesar de vivermos neste mundo, podemos ser santos e amar a Deus. E eu acredito do fundo do meu coração que um dos maiores presentes que a Igreja Católica me deu foi o privilégio dos santos. Foi olhar para aqueles homens e mulheres de Deus e pensar, são pessoas que me aproximam e me fazem amar o Senhor. Quando eu olho para a vida de Santo Agostinho, que eu já conhecia mesmo na minha época de protestante, e já usava e já lia alguns trechos dos livros dele, já tinha esse carinho por ele, né? Um dos livros que eu dei para meu namorado foi um livro de Santo Agostinho, tanto por admirar esse homem de Deus, mas não como um santo, assim como a Igreja Católica enxerga. Quando eu olho para a vida de São Tomás de Aquino, quando eu olho para a vida de vários santos, da Santa Teresinha, da Santíssima Virgem, que disseram sim, são santos que disseram sim para o Senhor. São santos que olharam para Deus e resolveram viver a vida em amor e devoção. E me mostram que eu também posso me tornar uma pessoa que vive em santidade, que é possível sim viver em um mundo que, apesar de ser um mundo do maligno, um mundo que vive em trevas, o Senhor mostra que existem homens e mulheres de Deus que escolhem viver para Deus. E eu digo
isso porque hoje pela manhã, enquanto eu estava ocupada pensando em minha vida, né, pensando nos problemas dos meus pecados e pensando como eu gostaria de me aproximar de Deus, ainda mais nesse tempo de quaresma, pensando nas penitências que eu preciso fazer nesse momento, que é minha primeira quaresma, mas sou muito, muito grata ao Senhor por estar me tornando católica nesse momento tão importante. Mas de todo modo, o que eu quero dizer é que quando eu vi a vida de São José de Escrivá, eu acredito que esse é o nome do santo, né? E aí eu tava ouvindo um podcast e pensei, meu Deus do céu, grande exemplo este homem pra minha vida. Este homem me ensina a amar a Deus na minha rotina, este homem me ensina a fazer tudo com excelência, porque era algo que eu já pensava assim no protestante, mas ver um homem que se dedicou à sua vida dessa forma, um homem que obedeceu a Deus na sua vida rotineira, me mostra e me faz pensar que eu também posso ser igual, que eu posso seguir no caminho desse santo, que eu posso também amar a Deus da mesma forma que ele amou a Deus. Então, hoje pela manhã, enquanto eu ouvia o podcast sobre a vida deste santo, eu pensei, que privilégio é ser católico. Como ser católico é lindo ser católico. E aí, isso aqui é um diário de uma recém-convertida ao catolicismo e que está amando conhecer e se aprofundar na Igreja do Senhor, a Santa Igreja Católica, e amar a Deus em plenitude, porque agora, conhecendo a vida desses santos, eu percebo que eu consigo sim amar a Deus ainda mais, que eu consigo sim mortificar a minha carne, que eu consigo sim mortificar a minha carne para que a minha vida seja uma vida também que sirva ao Senhor, assim como esses santos fizeram. Então, este aqui também é um vídeo para dizer que hoje eu lutei contra o meu pecado de preguiça quando eu olhei para a vida deste santo, que este santo me aproximou, me apontou para Cristo. Diferente daquilo que eu pensava sobre idolatria às imagens e aos santos, hoje eu percebi na minha vida, nesse tempo de quaresma, que amar a Deus também olhar para a vida de alguém, inclusive a vida dos santos, né? Porque a Igreja Católica tem esse privilégio de ter a vida dos santos ali, a quem você pode se inspirar. Você pode olhar para a vida desse santo e dizer, eu também posso me santificar ao Senhor. É também possível para mim. Então, que privilégio é os santos na vida de um cristão, que privilégio é os santos na vida de um católico. E este é o vídeo de hoje, reflexões que eu venho pensando. Ainda tô aprendendo a ter este canal aqui, mas com a ajuda de vocês eu vou conseguir, né, permanecer aqui neste lugar e para a glória e honra do Senhor. Agradeço a todos que ouviram até aqui e até mais, até o próximo vídeo. Curtam, se inscrevam no canal e me acompanhem nessa jornada de uma recém-católica e me ajude também rezando por mim, me indique livros e é isso. Até mais!